Oi, gente. Tem tempo que eu não apareço aqui para continuar os relatos, né? Aconteceram muitas coisas na quarta onda, que foi meu último relato, que eu gostaria de complementar, mas não vai ser dessa vez. Esse distanciamento das redes sociais acontece com todo mundo, pelo que eu pesquiso e vejo nos relatos, e acontece comigo também, né? Tem acontecido comigo também. Eu acho importante fazer os relatos, porque muita gente é, procura orientação, né? Procura alguma experiência através das nossas experiências. Então, eu acho muito importante. Mas a gente faz o que dá, né? Enfim, o último relato que eu fiz foi na quarta onda. Eu pedi a quinta onda, eu já acabei a quinta onda e eu vou falar com vocês um pouco sobre o que aconteceu na quinta onda. Foi uma onda tranquila, tá? Foi talvez a minha melhor onda até agora. É importante ressaltar que cada experiência é individual. Tanto que muitas pessoas começam a fazer relatos da ressonância de forma mais pessoal e depois param completamente e começam a fazer relatos de uma forma mais abrangente, mais filosófica, vamos dizer assim. Eu vou ser fiel ao que eu vivi e vou relatar para vocês, tá bom? Então, na quinta onda, eu pedi muito em relação a um trabalho espiritual é, que é uma questão que quando a gente começa a fazer a ressonância, isso vem muito forte na gente. De servir não só através do nosso trabalho CLT, né, do nosso trabalho do dia a dia, que provê o nosso sustento, mas também um trabalho espiritual que a gente consiga servir o outro de uma forma mais profunda, terapêutica, enfim. Eu vou continuar aqui os meus pedidos. Então, eu pedi isso. Eu queria sentir forte, com energia vital, porque eu estava me sentindo, eu venho me sentindo há muito tempo muito dissociada. Eu estava conversando com uma amiga minha hoje. Eu sei que eu já vivi muita coisa, eu sei que eu já morei em vários lugares, mas é como se fosse em outra vida. Eu não sinto que eu vivenciei tudo que eu vivenciei. Eu tenho a memória, mas é como se eu tivesse lido um livro, mas eu não tenho a memória presente, sabe? De eu estar presente lá, vivenciando. Então, eu pedi, achei que fosse falta de energia vital, pedi energia vital, criatividade, entusiasmo, alegria. Pedi viagens, fusão com o todo, me senti merecedora de viver uma vida criativa, uma vida próspera, uma vida amorosa, uma vida com frutos, tá? É, Pedi para fazer as pazes com Jesus, porque eu tenho muito trauma do Natal, da infância, sabe? Eu apanhava muito de um primo e, e sempre eu era deixada de lado e todo o Natal acontecia. E com isso eu criei um trauma, porque eu apanhava no aniversário de Jesus. Então, para mim, ele ter nascido foi a pior coisa que aconteceu no mundo, sabe? Então, na minha juventude, adolescência, juventude, eu era muito revoltada com isso. Eu falava que era a pior coisa que aconteceu. Então, enfim, você vai amadurecendo, né? Você vai espiritualizando, despertando. E você vê que isso são dores suas, não é bem a realidade. Então eu pedi para fazer as pazes com Jesus. O despertar da Kundalini, dons espirituais, contato com minha família estelar, foi isso. Então, eu vou falar para vocês dos resultados que eu tive na quinta onda. Eu conversei, né, porque com esses traumas que eu fui descobrir, né, porque eu era tão reativa, tão machucada, e eu fui descobrir muitos traumas familiares. Eu acabei me afastando, não é me afastando, deletando esses tios, primos da minha vida, sabe? Então, assim, quando eu encontrava, eu cumprimentava, mas não rendia assunto nem nada. Aí eu fui na casa de uma tia que eu gosto muito e tinha uns parentes lá e eles me cumprimentaram e eu consegui conversar com eles normalmente. Inclusive, a mãe desse que me batia até me ligou para dar os parabéns no dia do aniversário, coisa que, né, não acontecia há anos, né, desde que eu descobri meu trauma todo. Então, eu acho que isso faz parte do processo de cura desse meu trauma, de culpar Jesus pelas coisas que me aconteceram no Natal. Meu pai, ele tem 85 anos, ele tá debilitado, ele sempre foi uma pessoa muito, como fala, pé no chão, né? Que seria um pessimista, porque quando você vive muito dentro da realidade, você acaba sendo pessimista, né? Porque a realidade é muito cruel e existem inúmeras possibilidades de acontecer coisas boas na nossa vida que acaba impedindo a gente de é, essa
essa mente mais fechada acaba impedindo a gente de ver, dar a chance de vivenciar. E o meu pai, ele tem o nome de um pugilista americano, que o meu avô aportuguesou, né? E aí eu tive um sonho, eu encontrei com um ser espiritual, evoluído, cheio de luz. Eu não lembro do sonho todo, tá? Mas o que eu lembro foi que ele falou que o significado do nome do meu pai era Jogue Luz. Aí eu falei pra ele, sabe? Em português o nome dele seria João Luiz, mas meu avô pegou do inglês e deu uma aportuguesada aí. Então eu falei com ele, pai, um anjo me falou que o significado do seu nome é jogue luz, então você tem que jogar luz. Você tem que iluminar as pessoas, as situações. Você tem que entender isso. Seu nome é Jogue Luz. Foi um anjo que me falou. Enfim, ele não é espiritualizado, então, mas quando a gente fala essas coisas, fica no subconsciente da pessoa, sabe? Em algum momento vai ter uma chavinha ali que vai acionar através de outras falas e isso vai vir à tona. Então, para mim foi incrível, amei, tá? Eu comecei a ouvir um áudio de programação neurolinguística do professor. Eu comecei a ouvir esse áudio dormindo, né? Porque eu faço parte no Facebook de um grupo de relatos de RH e alguém falou que eu via esse áudio todas as noites e que teve muitos benefícios disso e eu comecei a ouvir e eu realmente senti um pouco de diferença, tá? Nessa questão de merecimento, de se permitir viver, de ter mais energia, criatividade. Eu senti a diferença. Eu tenho até que voltar a ouvir esse áudio, tá? Porque a gente ouve dormindo, né? Durante o sono. Eu descobri o que é dissociação. Lembra que eu falei que eu sei que eu vivi em alguns lugares, mas parece eu não tenho sentimento de ter estado presente lá. Eu descobri que isso se chama dissociação, tá? E aí eu estudei um pouco sobre isso. Algumas pessoas falam que é devido a traumas que a gente vive durante a vida, outros falam que faz parte do despertar espiritual. Enfim, eu li tudo, mas eu sou o tipo da pessoa que eu procuro informação. Mas eu não fico muito naquela informação porque não adianta muito pra mim, sabe? Eu quero resolver o problema. Então, eu procuro a causa é essa? Tá. Então, já sei a origem. Agora eu caminho pra solução. Então, não fiquei muito nisso não, tá? Eu descobri também a trança de Tuft, que é muito interessante. Então, procure saber. Eu até comprei uns 2 livros da trança, tô lendo ainda. Eu assisti alguns vídeos. Uma coisa que me incomodou muito, tem me incomodado a partir eu acho que da quarta onda, eu não sei, olha aí nos relatos, que eu parei de ler, sabe? E aí eu tentei voltar a ler com a trança de Tuft e, cara, foi meio devagar. Aí eu peguei 2 livros que umas amigas minhas escreveram. é, e eu comecei a ler o de Risalva, que é uma amiga minha budista, eu terminei de ler. Muito bom o livro dela, muito simples de ler, eu já conhecia a história dela. E depois eu comecei a Trança de Tuft, né, um dos livros que eu comprei. Eu ainda estou na metade, parei de ler, tenho que retornar. Então, eu que sou uma leitora voraz, isso me incomoda muito, sabe? Isso faz parte do meu autocuidado. Fazer exercício, meditar, ler, isso faz parte do meu autocuidado. Então, vamos voltar a ler. O exercício físico, eu tô fazendo desde janeiro, né? Eu dei um relato aqui, em uma das ondas que eu comecei a fazer. Tá mais ou menos, gente, mas pelo menos eu tô indo. Essa semana eu fui 3 dias, mas não parei de ir, né? Pelo menos eu tô indo. Eu pedi viagens, né? Eu viajei, assim, de última hora. Eu fui no aniversário em Ouro Preto, tava louca pra ir em Ouro Preto, foi bem cansativo, que foi só um final de semana. Eu tava doida pra ver meus amigos e foi uma viagem muito importante pra mim. Eu curei algumas coisas dentro de mim. E essa viagem foi também para evitar um encontro familiar, porque eu faço aniversário com algumas pessoas da família e eles resolveram fazer uma festa de família e pediram para eu ir, sabe? E, e eu não estou preparada para isso ainda, é um passinho de cada vez. Então, eu preferi ir por preto, curar outras feridas, ressignificar outras coisas que eram mais fáceis para mim. E foi incrível, foi bom, foi cansativo, foi rápido, mas foi muito bom estar com minha família espiritual, né? Pessoas que eu amo demais, que ressoam comigo. E foi isso. É, então, pela primeira vez, eu fiz uma meditação com visões. Eu tive visões, de repente, abriu um canal, um túnel de luz azul, assim, na minha frente, em meditação, né, gente, com os olhos fechados.
E eu comecei a ver algumas mandalas, algumas formas geométricas. E nisso, ao invés de mergulhar na experiência, de continuar no estado meditativo que eu estava, eu me assustei. Eu achei incrível aquilo que está acontecendo. E comecei a voltar para o meu estado consciente, para o meu estado analítico. E foi isso, tá? Mas as minhas meditações já tem, eu já falei isso, já tem mais de um ano que eu estou meditando todos os dias. Não tanto quanto eu gostaria, quanto eu meditava antes, né? Que eu estava meditando 45 minutos de dia e em torno de meia hora à noite. Agora eu estou meditando pouco, uns 15 minutos. Mas, gente, tá bom. O pouco bem feito é melhor do que o nada feito. Então, minhas meditações estão ficando cada vez mais profunda. Eu sinto vibração no corpo, sabe? Eu sinto a energia e é isso. Eu sinto, eu pedi o despertar da Kundalini, né? Eu sinto a energia subindo, sabe? Eu tenho sentido isso cada vez mais forte, tá? Antes começou a ficar parado em alguns chakras, hoje ele já expande pro coronário. Tá indo, gente. Eu tava conversando com uma amiga, é um processo, não queira que as coisas aconteçam de uma hora para outra. Por exemplo, a mãe de um amigo meu, ela entrou em coma, ela já era de idade, ela estava nesse processo de ir embora já há um tempo e por fim ela entrou em coma, sabe? E ela sempre foi uma pessoa muito bem resolvida, muito, muito bem resolvida, sabe? Sempre foi minha amiga, mais velha, 90 anos, mas a gente sempre foi amiga, sempre me deu força nos momentos difíceis. Era uma pessoa muito à frente do seu tempo. Na realidade, era muito amiga da minha avó, sabe? E aí, um dia de manhã, ela estava em coma, eu passei na porta da casa dela e eu fui falar com ela, né, que ela deveria ir, porque é fantástico sair do mundo físico e poder expandir, né, ir para qualquer lugar, né, ser nova novamente, né, porque uma vez ela falou para mim que qual idade que ela gostaria de ter, né, essa pergunta. Se você não soubesse a idade que você tem, qual a idade que você gostaria de ter? Qual idade você teria, né? Que você se sente, sua alma sente que você tem. Aí ela falou 35 anos. Aí eu falei, seu físico, né? Sua aparência agora pode ser de 35. E eu conversei com ele, com ela. E na hora que eu encostei na gradinha da casa, né? Eu me arrepiei toda. E pra mim foi como se ela tivesse sentada numa cadeira, no alpendrezinho, assim, da casa, sabe? E nessa hora eu arrepiei e chorei. E antes disso eu tava conversando com ela normal, como eu converso com uma amiga e tal, como a gente sempre conversou. Isso foi de manhã, né? Quando eu passei com o meu cachorro. E aí, à tarde, eu encontrei a vizinha dela, que era muito amiga, como se fosse família, sabe? Bem próxima. Aí eu conversei com ela. Falei, nossa, mas o que que tá aprendendo? Ela é super bem resolvida e tal. Aí a vizinha falou assim, ô Anne, eu acho que é a casa. Ela era muito apegada com a casa, com as plantinhas dela, sabe? A área toda cheia de planta. E aí, gente, eu arrepiei de novo, porque a sensação que eu tive foi que ela estava sentada ali no alpendre, junto com as plantas. E o que isso me fez pensar, né? Eu conversando com essa amiga minha, que provavelmente ela estava lá. Porque quando a gente quer falar, eu quero ver o mundo, eu quero ver o espiritual, o invisível, a gente acha que vai ser de uma hora para outra e a gente vai ver tudo. Tipo, pá, você vai andar na rua e você vai se confundir entre gente dessa dimensão, de outras dimensões. E não é bem assim, é um processo, são coisas muito sutis. Vou dar outro exemplo para vocês. Eu estava dirigindo e de repente eu tive a impressão, aqui no caminho de casa, né? Num bairro aqui do lado. Eu tive a impressão que tinha um caminhão na minha frente e que ele ia parar e bloquear a rua. E eu ia ficar parada lá no congestionamento. Essa foi a minha impressão. Tinha um caminhão na frente? Tinha. Não sei por que essa foi a minha impressão. Eu resolvi desviar, entendeu? E eu desviei em direção à minha casa, né? Porque eu ia descer e virar a esquina e virar. Aí eu virei antes. Nunca tinha passado por aquela área, né? Mas eu sabia, se eu tô indo na direção, vou chegar em casa. Gente, de repente, quando eu fui dando volta, né? Porque não era reto, achei que fosse reto. Aí fui dando volta. De repente, quando eu vi uma esquina, tinha um cachorro na porta de uma casa. Ele olhou pra mim, era um tipo uma Akita, eu acho que ele era uma Akita. Ele olhou pra mim, a gente se conectou com o olho, com o olhar. Eu parei o carro, ele veio até a porta do carro, me pedindo pra abrir, pra tocar a campainha da casa dele. Vocês acreditam numa coisa dessa? Tipo, tá, aí eu toquei a campainha, a mulher veio, abriu, ele entrou, é, olhou pra mim, eu senti ele agradecendo. Na hora eu não percebi o que que aconteceu, sabe? Aí eu entrei no carro. Quando eu virei a rua, não tinha saída, eu tive que, né, ir na outra rua e eu parei quase exatamente onde que eu tinha entrado, no quarteirão de baixo. Conclusão, eu dei a volta, entendeu? E por que que eu dei a volta? Justamente pra
tocar a campainha da casa do cachorro. A espiritualidade, você não explica quem era o cachorro. Provavelmente um cachorro com uma sensibilidade, com acesso espiritual acima dos animais, dos cachorros em geral. Da mesma forma que existem pessoas com uma sensibilidade, acesso espiritual acima da gente, diferenciado, existem alguns animais assim. Então, essa foi a minha leitura depois, sabe? Então, a gente se conectou à distância e tudo isso aconteceu. Então, o que eu quero falar, que eu converso muito com uma amiga minha que toma ayahuasca, né, que consagra ayahuasca, foi justamente sobre isso, tá? Outra coisa, eu sempre trabalhei muito com energia desde criança, né, mas era uma coisa infantil. O primeiro livro que eu comprei foi aquele O Poder das Pirâmides. Eu lembro que eu fiz pirâmide de cartolina, eu pegava cristais, né, quartos da fazenda do meu avô e tentava brincar de energia. Gente, não sei onde que eu tirei isso, sabe? Não sei. Eu morava no interior de Minas, nos anos 70, né? Final de 70, 80, uma cidade pequena, minha família é muito católica, mas eu já tinha essa sensibilidade, sabe? Eu já era uma criança diferente. Tanto que eu sofri muito bullying na família também por causa disso. Mas enfim, eu consegui, eu já tinha feito curso de Reiki, né? E eu pedi um trabalho espiritual, né? De servir, e eu consegui. Eu não falo canalização porque foi isso veio do curso de Reiki que eu fiz, de muitas pesquisas, dessa questão da meditação, né? Intuição, canalização, mas também de livros, de pesquisa que eu li. Então eu fiz um primeiro atendimento, né? Dessa terapia que eu misturei Reiki, cristais, frequências. E o mais interessante foi, ela mora num bairro bem distante, sabe? Tipo, eu moro na zona oeste e ela mora na zona sul. E na hora que eu fui pra casa dela, quando eu passei, tinha uma circular, um runabout em inglês, e tinha um cara lá pegando recicláveis. Eu me conectei com ele, numa fração de segundos, e eu soltei o volante do carro e fiz assim pra ele, sabe? E ele fez o mesmo pra mim. E eu achei isso, assim, surreal. Eu ter tido a intuição de fazer isso. Um cara que tá num nível educacional, né, social mais baixo, tá lá no, no primeiro nível, né, da matriz de Maslow, tá ali lutando pela sobrevivência. Ele tá com essa conexão espiritual, eu não sei como chamar isso. Mas enfim, eu fiz uma saudação, Deus que há em mim, saldo Deus que há em você, e ele repetiu. E aquilo ali pra mim foi um aviso, um sinal que ia ser legal o meu primeiro atendimento com essa amiga minha. E aí eu preciso pegar algumas coisas, só um minuto. Então, vou falar o que aconteceu, como foi o atendimento, né? Eu coloquei uma venda nos olhos dela, coloquei um fone de ouvido, eu comprei um difusor de essência, aí eu levei capim santo, capim cidreira, e aí eu fiz limpeza dos chakras, eu parei os chakras, depois eu rotacionei de novo, e durante todo esse atendimento, usei o reiki, né, os símbolos do reiki e tal. Às vezes eu sentia a minha mão movimentando e não era eu. Eu sentia uma energia, eu sentia formigamento, eu sentia um barulho, sabe aquele barulho do silêncio que às vezes tem? Eu senti. E na minha meditação eu vejo muito, tipo, flashes de luz. Não é bem flash, mas é um flash de uma luz difusa. E durante o atendimento, algumas vezes eu fechei os olhos e eu senti passando esse flash. Escolhi uma música, né, pra colocar no fone de ouvido e tal. E aí, quando terminou o atendimento, eu fui perguntar pra ela como ela sentiu. Ela sentiu o ambiente, né, a visão mais limpa, as cores mais vivas. Isso é normal. Toda vez que você faz meditação, você sente isso. Mas o que me chamou a atenção? Ela viu luzes lilás, ela sentiu o cheiro de canela. E aí, uma coisa interessante, que quando eu levei os cristais, eu já tinha feito a limpeza e tal, mas eu coloquei os cristais dentro de uma vasilha com um pauzinho de canela. E aí eu pedi pra ela cheirar as pedras, né? Cheirar os cristais pra ver se tinha cheiro de canela. Porque eu coloquei os cristais, né? Posicionei e talvez eu não estava sentindo cheiro de canela, mas talvez ela sentiria nos cristais, né? Ela sentiu, não tinha cheiro nenhum, nenhum. Então tinha a energia da canela no ambiente. Eu não sei se por eu ter colocado os cristais, energizado, pegou, né? A, a energia, a fitoterapia da canela e foi para os cristais e isso foi para ela. Gente, eu não sei. O que eu tô fazendo é o seguinte, eu vou atender umas 20 pessoas e eu já fiz um questionário, as pessoas respondem, para eu ter noção do que tá acontecendo, entendeu? De como é a terapia, o que eu posso melhorar.
E aí no futuro eu venho e falo com vocês. Depois eu quero atender também, fazer esse mesmo teste com atendimento a longa distância, né? Pra ver se também funciona, mas isso tudo é uma pesquisa. Mas enfim, ela teve uma visão de um anel, esse anel aqui, ó. Esse anel, vocês conseguem ver? Tem um anjo com as mãos postas sobre uma pessoa e a pessoa com as mãos postas. Tipo, a pessoa tá assim, o anjo tá com a mão na cabeça e assim, e a pessoa com a mão na cabeça da pessoa e a pessoa tá assim. Vou colocar de novo. Vocês conseguem ver? Então, ela comprou esse anel há muitos anos, muitos, e tava esquecido lá nas gavetas e tal. E ela disse que a imagem desse anel veio na cabeça dela. E ela falou, eu não sei se você usa e tal, mas pra mim eu sinto que era pra eu te dar esse anel. E aí ela me deu. E pra mim foi incrível. E quando eu tava vindo pra casa, eu vi dizeres no carro que corroboram com isso, né? Aqueles escritos, frases que a gente põe no carro. E aí quando eu tava lendo a frase, que eu olhei pro lado, tinha uma empresa, uma loja, barbearia, sei lá, que eles pintaram asas de anjo, sabe? Essas pessoas que pintam na porta pra você tirar foto. Então, coincidência, né? Eu li no carro a confirmação desse anel, e aí eu olho pro lado e tem as asas de anjo. Então, isso é uma confirmação que não foi só intelectualmente que eu trabalhei as energias, né? Que teve alguma ajuda de fora. Então, é isso. Deixa eu ver. Outra coisa muito boa que aconteceu, minha avó era incrível, era um ser à frente do seu tempo. E ela era tão à frente que quando ela faleceu, depois que ela faleceu, ninguém mais sonhou com ela. Tipo, é muito raro, muito, muito raro alguém falar que sonhou com minha avó, sabe? E é como se ela foi embora. Tchau, desapegou, sabe? E eu sonhei com ela. E eu sonhei que eu estava visitando a casa dela. E ela morava em um lugar, tipo, em um sítio, sabe? Que ela tinha escolhido morar lá. Uma casa muito simples, de arquitetura de terra. Mas a cara dela, a casa, sabe? Com muita planta. E eu não lembro muito, foi um sonho lúcido. Eu não lembro muito, mas foi incrível. E eu também tenho um lugar que eu sempre vou em desdobramento, que é um resort com águas cristalinas, muito cristalinas, mar, né, cristalino, e tem tipo uma caravela, assim, calhada, perto, bem perto, assim, da praia. Eu sempre vou pra lá, sabe? Sempre que eu falo, não é essa frequência, tipo, pelo menos umas 4 vezes no ano eu tenho este desdobramento. Fora isso, a quinta onda continuou com muito desânimo, muito sono, nossa, muito cansaço, sabe? E foi isso. Quinta onda foi isso. Agora eu já estou na sexta onda, eu pedi, chegou. Eu não sei se eu falei, antes eu acho que eu falei, que ia gravar um vídeo sobre isso. A quinta onda eu tava super apertada de grana. Muito apertada, sabe? E aí eu falei, gente, eu sempre tenho essa dúvida se eu me encaixo no carente ou não. Porque pra mim, carente é quem tá lutando pra colocar comida na mesa, sabe? Tipo, no meu caso, eu não tava tendo nesse mês dinheiro pra comprar, tipo, uma pizza, uma roupa, alguma coisa assim, mas eu não tava lutando pra colocar a comida simples na mesa. Então eu fico na dúvida se eu tô apta a ser carente, a pedir pela igreja de Atom, que é a onda gratuita ou não, sabe? E aí eu falei, vou pedir porque tá muito apertado, né? Aí eu pedi a onda, aí passou uma semana, eu me arrependi, sabe? Eu falei, não, eu tenho que me virar, fazer alguma coisa pra pagar isso. Porque tem pessoas que precisam mais do que eu. E isso é o trabalho do professor, né? É onde ele paga as contas dele. Aí eu cancelei e pedi a quinta onda paga. E logo que eu tomei essa decisão e que eu pedi a onda paga, apareceram pra mim uns 2 trabalhos que dava pra eu pagar a onda e ainda sobrava. Então, assim, é uma reflexão que eu deixo, tá? Bom, foi isso. Eu já tô na sexta onda. É a segunda semana. Começa hoje a segunda semana da sexta onda. Dessa vez, eu não vou falar quais foram os meus pedidos da sexta onda. Porque, gente, tem muito vídeo assim, saiba como fazer os pedidos. E eu entendi que isso também é um processo, sabe? Quando eu vejo os meus pedidos da primeira onda e os pedidos da sexta onda, eu entendi
que eu tô pedindo melhor, apesar de estar pedindo praticamente as mesmas coisas que eu pedi na primeira onda. Mas eu estou pedindo, né, mentalizando, é, profetizando na minha vida de uma forma diferente. Então eu acho que isso também é um processo. Eu acho que não funciona assim, você ficar olhando as pessoas, como fazer pedido, como não sei o quê. Tem algumas dicas que funcionam realmente. Por exemplo, consciência. Você não vai pedir consciência de alguém que não tem nada a ver com você ou que você não vai usar durante aquela onda. Por exemplo, eu amo balé, assim. Eu acho que na minha próxima vida eu vou voltar uma bailarina, que eu acho lindo, amo. Mas eu não posso pedir a consciência de uma bailarina se nessa vida eu não tenho aptidão, eu não vou pagar uma aula de balé. Então, assim, para que pedir? Livros, não vou pedir consciência de autores ou de livros se eu não estou, se eu não vou ler, se eu não estou empenhada a entender. Porque você não pode pedir a consciência de um livro e achar que você lendo ali rapidamente você vai acessar, né? Porque eu falo que a leitura é um tipo de meditação, porque você está imerso naquela história, naquele ensinamento, naquela filosofia. Você tem que vivenciar aquilo para você realmente ter acesso à informação espiritual, né? A informação quântica. Então, essas dicas eu acho que funcionam. Agora, outras dicas, né? Eu acho que aí é um processo. A gente precisa viver todo o processo e ir aprimorando os pedidos para a gente chegar num resultado bom. Mas é isso. Espero que vocês gostem. Esse foi o meu relato da quinta onda. Quinta onda. Deixem seus comentários, porque isso incentiva a gente a fazer mais vídeos, a dar mais relatos. Fala pra gente se foi bom, se meu relato foi bom, o que eu preciso melhorar, qual a parte que te ajudou, teve algum insight, conta pra gente a sua experiência. Isso é muito importante, tá bom? É isso. Até mais.